Capítulo 26. Duas cabeças boas pensam melhor que uma. A Torre do Céu será aberta em alguns minutos, então, ele decidiu começar uns preparativos para seu discurso. Ele começou a fazer o discurso quando se tornou um Lorde do Reino e, isso se tornou uma tradição desde então. O estresse de ter que pensar em algo diferente e especial, toda vez o está afetando honestamente. Ele não quer ser conhecido como um senhor do reino preguiçoso, então ele continuou. Enquanto o Lorde do Reino está pensando no que dizer para seu grande discurso, lá embaixo, do lado de fora da Torre do Reino, há pessoas esperando. Já se passaram 200 anos. As pessoas que fizeram planos de se encontrar fora da Torre do Céu estão esperando. Alguns dos participantes escolherão sair em seus portais planares. Independentemente de sua escolha, ninguém irá agredir ou pressionar os participantes por suas recompensas. É uma lei do reino, e a vontade do reino não pode ser enganada. Se há algo em que o reino é especial, será a justiça durante o julgamento e a proteção dos sobreviventes depois dele, porque eles representam as boas sementes a serem cultivadas. Uma multidão de pessoas está esperando em um círculo a alguma distância ao redor da Torre do Céu. Eles estão cheios de amigos, conhecidos, familiares e simpatizantes dos participantes. Para a maioria das pessoas, a experiência do início e do fim da provação do céu é uma coisa única na vida. Mas por mais ansiosas que as pessoas estejam, elas vão se certificar de estar a, pelo menos 10 quilômetros de distância da torre. Esse espaço só será ocupado quando os participantes estiverem entrando na torre e, quando estiverem saindo. Em um determinado ponto próximo ao limite de 10 quilômetros, fica um grupo familiar. Você pode dizer que eles são uma família de prestígio porque apenas pessoas fortes e conhecidas conseguem ficar tão perto da torre. Eles estão bem na frente da multidão com um espaço ao seu redor que ninguém se atreve a invadir. Também pode ser deduzido que eles são da raça divina de gêmeos, porque uns indivíduos estão ao lado de cópias idênticas uns dos outros, exceto por alguns poucos selecionados. A raça de gêmeos sempre dá à luz gêmeos que estão conectados em um nível espiritual e não físico, como visto em gêmeos siameses. Eles têm a habilidade divina de fusão que mais do que dobra suas proezas com a única fraqueza que a morte de um levará à morte de ambos. Essa fraqueza será corrigida e, de fato, se transformará em outra vantagem, quando eles se tornarem deuses da origem. Duas meninas estão bem na frente, cercadas por guardas armados e dois idosos. As duas garotas são idênticas, exceto pelas cores de cabelo diferentes, uma tem cabelo branco puro e a outra tem cabelo preto. Eles estão vestidos com camisas e calças marciais pretas e brancas complementares simples. É raro ver gêmeos com semelhanças tão completas entre a raça de gêmeos, é um sinal de uma linhagem muito pura. Mesmo que as duas garotas tentassem parecer corajosas, podia-se ver a ansiedade em seus olhos. As duas garotas estavam de mãos dadas enquanto suas outras pequenas mãos livres estavam fechadas em punhos. O velho atrás deles notou sua angústia, ele deu um tapinha na cabeça de ambos para confortá-los. Não se preocupem, pequenas amantes, seus irmãos mais velhos vão conseguir. Tem certeza? A garota da direita perguntou. Como você pode ter certeza? A outra garota perguntou, antes que o velho pudesse responder. Sim, como você pode ter certeza? Até o pai não disse nada. Sim, ele deve saber. Mas ele não nos contou. Se eles estão vivos, ou não. Ele só nos disse para vir. E ganhe alguma experiência mundana. Ele disse que isso nos ensinará a permanecer fortes, independentemente do bem ou do mal. Isso soa como uma má notícia. O que é experiência mundana de qualquer maneira? Papai deve saber. Ele simplesmente não queria nos contar. Homem egoísta. As duas meninas passaram a reclamar mais, terminavam as frases uma da outra e se espelhavam nas expressões faciais. O idoso sorriu amargamente, ele só queria apaziguar as duas meninas, mas acabou assim. É como se estivessem engarrafando suas emoções e questões dentro de si, mas finalmente encontraram uma saída. Agora ele não podia entrar na conversa, não havia como ele depreciar seu pai com eles. A mulher idosa ao lado dele riu de seu infortúnio. Esses dois anciãos não são seres vivos, são espíritos heróicos. Espíritos heróicos são como deuses, exceto que não são seres vivos. No passado, quando as raças de um plano eram fracas, eles adoravam ídolos de grandes pessoas e ícones que morreram por sua raça. As figuras heróicas serão consagradas e, após gerações de adoração e fé, esses ídolos ganharão uma vontade, depois uma consciência, e quando tiverem divindade suficiente, ascenderão para se tornarem deuses.
Esses tipos de deuses foram criados a partir dos desejos e memórias conjuntas de uma raça inteira, por isso, eles seriam altruístas em seus pensamentos por sua raça. Eles eram chamados de deuses ancestrais, eles nunca morreriam enquanto sua raça se lembrasse deles, eles só poderiam ser enfraquecidos. Nos estágios iniciais do desenvolvimento da raça, os deuses ancestrais eram a espinha dorsal da força de uma família, ou raça, mas mais tarde, esses deuses ancestrais foram sobrevividos por aqueles no caminho da perfeição e pelos deuses reais. Os deuses ancestrais só podem ser tão poderosos quanto o deus inferior mais poderoso. Potências de raças poderiam então libertar esses deuses ancestrais. Libertá-los não é uma coisa fácil, por exemplo, para esses dois, os deuses da origem da raça gêmeos mataram dois deuses celestiais e usaram seu núcleo divino para transformá-los em espíritos heróicos. Só então, eles poderiam se tornar indivíduos livres com pensamentos individuais e perseguir seus interesses, mas ainda não são pessoas. As pessoas originais estão mortas há muito tempo, os espíritos heróicos são apenas memórias vivas. Uma vantagem de ter espíritos heróicos no nível celestial é que os espíritos heróicos não enfrentam a supressão das leis, mas não são tão poderosos quanto os deuses da origem. Mesmo que os dois espíritos heróicos sejam livres para fazer o que quiserem, eles raramente abandonam a corrida. Ainda agora estes dois acompanham as duas raparigas à espera da família que participou no julgamento. Esses dois espíritos heróicos em particular testemunharam os fluxos e refluxos de cerca de 1000 ciclos de origem da história de sua raça. Eles testemunharam a ascensão e queda de gênios. Eles testemunharam a transformação de vários pirralhos arrogantes em poderosos, soberanos e deuses de origem. Eles até ajudaram essas figuras poderosas, então mesmo que a raça não os exija mais, eles continuariam a ajudar a próxima geração, por causa de seu apego, e eles serão para sempre apreciados por seu sacrifício. Capítulo 27 Dê-me liberdade. O pai de quem essas duas meninas estão falando é o atual patriarca de sua família. Mesmo que o homem idoso tenha advertido e punido seu pai, quando ele era jovem, ele não poderia fazer isso agora que se tornou um deus da origem. As famílias reais têm a tradição de colocar pelo menos um deus de origem no comando de uma família, embora o poder mais alto no reino inferior seja o nível soberano, ou grande deus. É por isso que o pai deles está presente no reino inferior. É verdade que quando os deuses da origem estão no reino inferior, seu poder será fortemente suprimido pelas leis ao nível de um soberano, mas há algumas coisas que eles ainda podem fazer melhor do que multidões de soberanos. Vários soberanos só podem esperar lutar igualmente com um deus de origem suprimido, eles não podem derrotar um. O deus da origem não pode matá-los instantaneamente, mas pode suprimi-los facilmente. A diferença nos níveis de poder é o motivo pelo qual a maioria dos soberanos não vai para o reino superior a menos que tenham meios poderosos de proteção. Para os deuses de origem, os soberanos são como as chamas bruçuleantes das velas, bastaria um espirro para apagá-las. Juntamente com o fato de que apenas os melhores soberanos se tornam deuses de origem, a disparidade de força se torna ainda maior. Portanto, atualmente o patriarca da família Volgori da raça Gêmeos é o pai deles. Embora o pai pareça indiferente ao resultado do julgamento, ele é o mais afetado por ele. Ele tem estado secretamente feliz desde que notou algumas coisas das lâmpadas da alma dos participantes que enviou. Ele descobriu, há muito tempo, que seus filhos mais velhos e algumas outras pessoas de sua linhagem familiar se tornaram deuses da origem, para que ele pudesse partir. Ele não gastou muita mão de obra para atender os sobreviventes, mas mandou suas filhas para que o deixassem em paz, para fazer as malas e colocar as coisas em ordem para a entrega, antes de partir. Ele ficou sozinho, por um tempo, porque era um gênio quando era mais jovem, então se saiu muito bem nas provas e ganhou a essência de origem, embora o custo fosse proibitivamente alto. Quando ele se tornou um soberano, ele poderia se tornar um deus de origem facilmente. Seu gêmeo tinha sido o sortudo quando tiraram a sorte para ver quem ficaria. Ele não teve ninguém em sua geração que se tornou um deus da origem, para lhe fazer companhia. Então ele ficou sozinho no reino. Quando os soberanos deixassem a Torre do Céu como deuses da origem, eles mudariam imensamente. Eles sentiriam que o mundo estava sob seu controle, eles só tinham que fazer seu desejo conhecido e o mundo mudaria de acordo. O futuro parecia promissor para eles, mas quando voltassem para suas famílias, descobririam que deveriam assumir o manto do poder supremo. Eles não poderiam sair até que também pudessem criar juniores talentosos que os substituiriam.
Não é que eles não possam criar deuses de origem sem o julgamento do céu, embora seja difícil adquirir a essência de origem limpa de um senhor do reino caído para uma família de seu nível, a dificuldade está em realmente encontrar a morada de um deus de origem caído, não em adquiri-lo. Mas eles não criam novos deuses de origem com o que conseguiram. É porque a aprovação do reino é muito importante para um deus da origem. Não há como voltar atrás depois que você se torna um deus da origem sem a aprovação da Mãe do Céu. A menor consequência é o banimento do reino. Você não poderá retornar ao reino por qualquer motivo novamente. Outros deuses da origem serão suprimidos no reino, mas você nunca poderá entrar. A maior consequência é muito pior do que isso. No momento, o atual patriarca está escrevendo suas notas finais de conselho em uma lista das armas e provisões de origem de alto escalão que ele deixaria para trás. Ele entregaria a nota com o manto do patriarca e seus bons votos antes de partir para o reino superior. Ele não achou seu comportamento estranho ou inapropriado. Não é que ele não amasse seus filhos, é que ele é um pouco excêntrico e seu amor por seus filhos não é suficiente para mantê-lo aqui no reino inferior. Na verdade, ele só os deu à luz para garantir suas chances de partir para o reino superior em breve. Ele passou a ter sentimentos de afeição por eles devido à paternidade, mas seus filhos não podem detê-lo. Ele nem se esforçou muito para nomeá-los. De volta à torre, onde as pessoas da família Volgori ainda estão esperando. Alguém chamou seus nomes Fallen Luz, Egmegra Escuridão. Os guardas que estavam ao redor imediatamente ficaram tensos, eles moveram suas mãos para mais perto de suas armas. Mesmo que lutar e matar ao redor da Torre do Céu sejam proibidos, eles não podem ser incompetentes em seu dever. Eles identificaram a origem da voz e descobriram que eram duas crianças. Eles não parecem crianças, mas suas vozes soam imaturas e parece que eles são da raça besta suprema. Então os guardas concluíram que deviam ser crianças. Além disso, eles já tinham visto essa dupla antes e os reconheceram. Mesmo que a ligação tenha vindo das crianças, os guardas ainda não relaxaram. Isso porque as duas crianças estavam acompanhadas de um guardião que facilmente tem o dobro da altura média dos geminianos. As duas crianças da raça besta suprema continuaram imperturbáveis e se aproximaram das duas gêmeas que já estavam acenando para elas. Capítulo 28 Apontar para as estrelas. Fallen em seu traje de combate branco falou primeiro. Ela estava animada para ver alguém de sua idade por perto. Uti. Por que você está aqui? Terminou sua gêmea de cabelos escuros. A fêmea das crianças da raça besta suprema sorriu, antes de responder estamos em uma viagem. Decidimos vir a esperar pelo irmão mais velho, certo Uti? O macho chamado Uti, apenas grunhiu, ele estava se comportando, indiferente. A expressão em seu rosto inexpressivo, fez as duas gêmeas rirem. Uti e Uti são gêmeos e companheiros de idade com Fallen Regmegro da escola. Mesmo que Uti e Uti pareçam muito altos para sua idade, será fácil identificá-los como filhos de sua raça, porque ainda não passaram por uma evolução. Embora seja normal que uns geminianos sejam gêmeos, é raro que uns filhos da raça da besta suprema sejam gêmeos por causa de sua baixa fertilidade. Tornou-se uma espécie de conquista para seus pais que tiveram vários nascimentos de uma única gravidez antes. As pessoas da raça animal têm pele lisa e rostos sem traços característicos com buracos para nariz e boca. Seu corpo não tem cabelo e sua cabeça também tem um buraco onde deveria estar a orelha, eles parecem bonecos mal feitos de longe. Sua aparência não diminui sua força, porém, eles têm uma habilidade divina que lhes permite evoluir para o maior predador. Os membros da raça besta suprema têm a capacidade de devorar a carne da presa, absorver sua essência, assimilar várias habilidades da presa que comeram, aumentar a habilidade dependendo da pureza da linhagem e eventualmente, evoluir para uma criatura com múltiplas habilidades. Essa habilidade os tornava uma raça temível. Mesmo que eles não tenham controle sobre qual habilidade eles iriam absorver, o número de habilidades absorvidas também é aleatório, e há uma capacidade limitada para o número de habilidades que eles podem assimilar. Ainda é uma das habilidades divinas mais importantes do universo vazio, e só melhora quando eles se tornam deuses da origem. É que eles são ruins com as leis, então fica difícil para eles se tornarem deuses de origem, mas eles ainda são uma raça que realmente busca a supremacia. O gigante de 4 metros atrás dos gêmeos da besta suprema é um clone soberano de seu pai. A imensa altura é um efeito colateral de assimilar e potencializar a gigantificação dos gigantes. A raça gêmeos não é de forma alguma inferior à raça besta suprema, sua habilidade gêmea não se limita apenas ao aumento de força.
Gêmeos têm a capacidade de compartilhar seus pensamentos, experiências e compreensão da lei por meio da fusão. Isso não é tudo, eles também são condicionados a dominar as leis opostas com eficiência assustadora. Se um gêmeo de Gêmeos está tentando dominar o fogo, o outro tentará dominar a água, a velocidade com que eles dominam essas leis individuais será mais rápida do que se ambos tivessem tentado dominar uma delas. Então lá estavam os dois garotos de diferentes raças se encontrando de comum acordo. Enquanto eles estão aqui, por causa de seus irmãos mais velhos, outros estão por aí, por uma infinidade de outras razões, mas independentemente do motivo pelo qual estão aqui, todos congelam quando uma presença poderosa se dá a conhecer. As pessoas abaixo, independentemente de seu poder, até mesmo os clones soberanos dos deuses da origem congelam por causa da pressão avassaladora que desceu sobre eles. Eles não estão confusos, em vez disso, há uma excitação visível em seus rostos. A voz do Senhor do Reino ressoa em seus ouvidos, meu povo do alto céu. Eles podiam sentir majestade e poder em sua voz. É o fim de outra provação do céu. O fim da vida de alguns. O fim das esperanças e sonhos de outros. É também o início da ascensão ao poder de alguns. É o início do cumprimento de sonhos de alguns. É o início de uma nova era, um novo capítulo e uma nova página na história do alto céu. Um novo ciclo de origem. Assim como eu faço em todo ciclo de origem, eu aconselho você, aponte para as estrelas, se você falhar, pelo menos você terá o sol. As pessoas abaixo podiam sentir seu sangue fervendo de paixão. Quando o Senhor do Reino disse essas palavras pela primeira vez, as pessoas não o entenderam e ficaram confusas, mas então sua explicação se espalhou de vários deuses de origem para suas raças e, até o homem comum. É o modelo que as pessoas usam para medir suas vidas. Enquanto isso, o Senhor do Reino continuou. Um sonho só podem ser alcançados se você tiver coragem de almejar por eles e força para persegui-los. Para chegar a qualquer lugar você deve começar de algum lugar, o primeiro passo sempre conta. Eu quero que você continue seguindo em frente, independentemente do resultado do julgamento hoje. Grandes coisas não acontecem simplesmente, você deve fazer grandes coisas acontecerem e a força é a pedra angular de grandes coisas. Ele fez uma pausa para deixar que suas palavras fossem absorvidas. Muitos de seu público endureceram seus corações e fizeram promessas determinadas a si mesmos. Seja forte e sábio. Família e amigos podem falhar com você, mas sua força e sabedoria serão os últimos a falhar. Portanto, seja forte e sábio. Adeus, ele terminou e retirou seu sentido divino. As pessoas estavam comemorando e se abraçando lá embaixo. O Senhor do Reino viu tudo isso e balançou a cabeça. É como o ano novo da minha vida passada, ele murmurou, mas ficou feliz com a seriedade com que seu discurso foi levado. A maioria das criaturas não passa de um ciclo de origem. O tempo de vida dos extraordinários pode de fato ser estendido, mas apenas uns verdadeiramente poderosos no nível do Senhor da lei do caminho da perfeição, ou no baixo nível divino do caminho da divindade, podem viver de acordo com um ciclo de origem. Uma das razões pelas quais as pessoas escolhem se fundir com os centros de poder de seres poderosos mortos é estender sua expectativa de vida. A maioria das pessoas que se tornam deuses fazem isso por causa do tempo de vida ilimitado, que podem ganhar, mesmo que o caminho da divindade leve a um beco sem saída. Então, para as pessoas mais fracas abaixo, com expectativa de vida mais curta, o discurso do Senhor do Reino é algo monumental. É uma experiência preciosa. É algo que eles nunca mais experimentarão. Capítulo 29 Ostres Modelo. O discurso do Senhor do Reino reverberou pelos pisos de toda a torre do céu. Os sobreviventes se levantaram quando seu sentido divino desceu. Eles tinham o maior respeito pelo Senhor do Reino. Não foi uma conquista fácil derrotar os gênios de todo o reino e se tornar o Senhor do Reino. Aqueles que estão por dentro estão cientes da caçada que foi iniciada no passado pelo jovem monarca Igliaven, quando ficou óbvio que ele se tornaria o Senhor do Reino com a taxa assustadora de seu aperfeiçoamento. Mesmo que o Lorde do Reino não projetasse sua voz para todo o antigo campo de batalha, aqueles com sentidos poderosos poderiam ouvi-lo se forçassem seus sentidos o suficiente. E porque a mensagem não foi totalmente transmitida através de ondas sonoras, houve flutuações na energia de origem e nas leis também. A maioria dos transcendentes pode ter dificuldade em ouvir sua mensagem, mas seres com pelo menos o poder de um senhor da lei podem ouvi-lo, não importa onde estejam no antigo campo de batalha, todos os deuses que se importaram em prestar atenção também podem ouvi-lo.
Em um dos restaurantes de primeira classe da Cidade da Riqueza, uma cidade construída para os ricos no antigo campo de batalha, pelos ricos e, para a conveniência dos ricos. Gilganil sentase em uma das salas privadas deste restaurante, enchendo a cara com carne e todos os tipos de iguarias. A comida aqui é simplesmente excelente, e vocês são tão generosos, tão hospitaleiros. Acho que não tenho escolha a não servir aqui de novo e de novo. Estou lhe dizendo, este lugar sempre será minha primeira escolha, honestamente. Ele disse, antes de tomar um gole do vinho caríssimo, em sua mesa. Havia atendentes ao seu redor e, eles, estão sendo conduzidos pelo próprio chefe de cozinha do restaurante. O comentário de Gilganil não soou como um elogio para eles, mas mais como o pequeno tirão, desafiando a si mesmo para tentar levá-los à falência. Obrigado, Sua Excelência, por seu favor divino, disse o chefe com os dentes cerrados. É o mínimo que posso fazer. Não posso simplesmente ir à sua casa, comer comida de graça, beber vinho de graça e não elogiar o anfitrião. Não fui criado dessa forma, aprendi boas maneiras. Gilganil proclamou, honrosamente. O chefe amaldiçoou, em sua mente que maneiras de merda. Ele só conseguia engolir suas palavras e pensamentos, ele não ousaria dizê-los em voz alta. Mesmo o dono do restaurante, e os líderes da cidade não podem fazer nada contra essa entidade maléfica. Gilganil não paga sua comida. Essa ofensa é algo que a maioria dos soberanos não ousa fazer. Eles não podem nem mesmo fazer isso e se safar se ousarem, porque as propriedades na gigantesca cidade da riqueza são apoiadas por uma superpotência ou outra. Mesmo os deuses da origem não podem escapar depois de cometer um crime aqui, porque os deuses da origem estão no comando da segurança da cidade. Portanto, é muito incômodo para um deus da origem roubar, especialmente com a irritante supressão do avião. Deuses de origem podem lidar com outros deuses de origem, mas não podem lidar com Gilganil. Gilganil também parece ser imune aos efeitos da supressão, pois comeu a comida com gosto. O problema não é uma questão de poder, a maior força que alguém pode usar dentro da árvore do reino é o nível soberano, mas essa desvantagem para outros deuses de origem é mais uma vantagem para Gilganil. A primeira vez que ele veio ao restaurante e foi solicitado a pagar, ele simplesmente desapareceu e apareceu no tesouro do restaurante. Ele poderia ter escapado com seu talento espacial, mas vasculhou o tesouro, pegou uma ou duas coisas que imaginou e voltou com dinheiro do tesouro para pagá-las. O alarme disparou no tesouro para indicar uma intrusão. Gilganil permitiu que eles soubessem onde ele estivera. Desde então, ele conseguiu fazer o que queria em toda a cidade da riqueza. Seu reinado de terror não terminou quando várias potências dos deuses da origem tentaram emboscá-lo. Ele simplesmente entrou no tesouro da cidade porque eles estavam em coorte com seus assaltantes. Ele reivindicou alguns tesouros do tesouro da cidade como uma pomada que curará seu pobre coração danificado, uma reivindicação razoável. Todo mundo sabe o quão precioso é o coração de um dragão, mas ninguém sabia que o dele é tão frágil. Então lá estava, ele, tentando o seu melhor para comer este restaurante em particular fora do mercado quando ouviu o discurso do Senhor do Reino. Ele parou de comer, para ouvir. Ele realmente admirava o Lorde do Reino por seu talento e determinação superiores. A mensagem o exortou. Ele se levantou de seu assento, quando terminou, seu poder queimou ao seu redor, e o espaço ao seu redor parecia se tornar em camadas, podias ver lugares a quilômetros de distância de sua localização atual dentro das dobras do espaço, como se ele pudesse apenas estender a mão e aparecer lá. Sua liberação subconsciente de poder fez o espaço ficar distorcido ao seu redor. Ele era como um vulcão prestes a explodir, os atendentes ao redor ficaram com medo por suas vidas. Eles não ouviram o discurso, apenas viram Gilganil parar, se levantar e explodir. Por favor, Excelência. Misericórdia, misericórdia, vou mudar qualquer coisa que você não goste. O chefe implorou. Se fosse outra pessoa, ele não teria medo por causa das leis da cidade. Mas as leis não significavam nada para Gilganil, ele é um espírito livre, livre dos grilhões do mundo. Gilganil não prestou atenção nas pessoas ao seu redor, hora de treinar, ele murmurou interiormente. Ele saltou para uma das dobras do espaço, parecia que se fundiu com ela, como se estivesse sendo envolvido, então ele desapareceu. As pessoas ao seu redor quase engasgaram, sempre que Gilganil desaparecia assim ele estava prestes a ter um acesso de raiva. Isso significava que ele iria passar por seu tesouro novamente. É isso, estou morto. Estou acabado. Meu pai me disse para não me concentrar em cozinhar. Ele deve estar rolando de alegria em seu túmulo agora.
O chefe continuou a murmurar, seus olhos desfocados enquanto as várias possibilidades do desastre que poderia acontecer giravam em sua mente. Eles esperaram pelo desastre, mas Gilganil havia partido. A razão pela qual Gilganil ficou tenso foi por causa de uma certa informação que o senhor do reino havia dito a eles durante o encontro. Gilganil pensou naquela cena. O senhor do reino sentou-se relaxado enquanto dizia: gostaria de informar a todos aqui que cumpri o requisito mínimo para me tornar um deus do mundo. Este boato foi recebido com uma miríade de reações. Para os deuses da nova origem, eles ficaram simplesmente maravilhados, para eles foi simplesmente uma conquista maravilhosa, nada mais. Mas para os mais experientes, ele era inconcebivelmente jovem demais para se tornar um deus mundial. Claro que os requisitos para se tornar um deus do mundo são negligentes para o senhor do reino e, eles suspeitaram disso, quando notaram seu único domínio de poder, o que significa que ele alcançou a unidade. Mas eles ficaram chocados mesmo assim. Monarch Tigreaven, atualmente conhecido como o mais jovem a alcançar o poder soberano, então o mais jovem a se tornar o deus da origem. Agora ele está dizendo a eles que se tornaria o mais jovem a se tornar o deus do mundo em todo o universo vazio. Eles ficaram simplesmente horrorizados, depois ficaram excitados. A empolgação não era pelo sucesso, mas pelo fato de que a era da conquista logo começaria. Capítulo 30 Certo x errado. Nos estágios iniciais da vida dentro de um reino, a guerra era pequena em escala. Guerras e lutas ocorriam entre pequenas tribos dentro de uma raça, depois grandes tribos contra outras, depois uma raça contra outra raça, mas tudo isso era limitado dentro do plano. As coisas mudaram quando um avião é capaz de acessar o antigo campo de batalha. A guerra entre planos foi introduzida. Os aviões lutaram entre si por várias razões e interesses no antigo campo de batalha. Houve ocasiões em que aviões inteiros foram invadidos e conquistados. Desde aqueles tempos terríveis, a guerra não aumentou, em vez disso, diminuiu. Agora, os deuses da origem lutam no reino superior, mas mesmo suas batalhas raramente envolvem uma corrida contra outra. A maioria das lutas no reino superior ocorre por causa de interesses pessoais, ou conflitos entre organizações. A guerra racial acontece no reino superior, mas é rara. Quando uma árvore do reino atinge um determinado nível de poder, ela procura anexar as árvores do reino fracas ao seu redor. Isso é conhecido como a Era da Conquista. Geralmente começa quando um reino é capaz de pelo menos se proteger contra as entidades aterrorizantes acima do nível do deus da origem. Esta era que dará início a um reino contra outro reino em batalhas destinadas à aniquilação total, significa muitas coisas para pessoas diferentes. Para alguns, significa a morte, especialmente para uns fracos e alvo da invasão. Para outros, em particular uns agressores, é uma oportunidade de ascensão, principalmente uns deuses de origem, é uma chance para eles se tornarem deuses do mundo, e uns mais poderosos nisso, mas todos ganham algo com isso. Gilganil lembrou que ficou tão chocado com a declaração do Senhor do Reino, que seu rosto congelou com a boca aberta. Ele ficou ainda mais impressionado com o comportamento do Senhor do Reino. Para o Lorde do Reino, sua conquista parecia nada demais, apenas uma questão de fato. O Senhor do Reino continuou: não quero que esta informação seja compartilhada com ninguém, não deste reino. Os deuses da origem presentes acenaram com a cabeça humildemente. Ele não precisava pedir-lhes para impedir que a informação se espalhasse fora do reino, mas não custa insistir nisso. Especialmente se houver deuses ignorantes da nova origem presentes que não conhecem a lei que afirma que o Senhor do Reino não pode ser traído. A traição levará à desintegração. Ninguém testou esta lei, por causa de sua sincera lealdade à Mãe Celestial e seu profundo medo dela. Eu realmente cumpri o requisito, mas não pretendo romper ainda. Eu me dei um período de 10 a 100 ciclos de origem para aperfeiçoar meus preparativos. Não tenho nem 100 ciclos de origem. O Senhor do Reino riu depois disso. As pessoas ao seu redor só podiam sorrir e balançar a cabeça. Este período também é para todos que irão participar desta empreitada. É hora de tomar decisões e se preparar. É uma oportunidade e uma sentença de morte. Com isso, o Lorde do Reino observou as várias emoções das expressões faciais dos presentes. Os deuses da origem são verdadeiros e mortais, mas existem certas ameaças no universo vazio que podem tornar a vida pior do que a morte. Na Era da Conquista, a vida ou morte para os invadidos. Gilganil sabia que para os invadidos seria uma calamidade que ameaçaria sua existência, eles repeliriam os invasores de seu reino, ou cairiam.
A vida em todo o reino será eliminada, apenas uns deuses da origem sobreviverão. Mas o caminho para novos avanços será cortado para eles sem sua árvore de reino natal. Ninguém pode progredir para se tornar um deus mundial sem o reconhecimento da vontade de seu reino. Para isso, o Senhor do Reino disse: só uns fortes sobreviverão. Esta foi uma declaração e uma posição. Para a era da conquista começar, a vontade do reino deve concordar e o Senhor do Reino também deve concordar. A vontade do reino concordará, depois que seu Senhor do Reino se tornar um Deus do mundo, é uma regra infalível. O reino ficará mais forte e poderá produzir mais deuses da origem. Mesmo que o Lorde do Reino certamente desfrute de um aumento direto de poder e riqueza, alguns lordes do reino podem não concordar com a destruição da vida em um reino inteiro pelo poder. Esses tipos de senhores de reino não existem, ninguém, tão ingênuo, consegue se tornar um senhor de reino. Mas se existirem, não poderão progredir mais e serão fracos, porque não suportam assistir à morte de inúmeras pessoas durante o julgamento do céu. A reunião continuou, mas Gilganil estava quase distraído. Ele não conseguia se decidir sobre a era da conquista. E sem dúvida que ele é talentoso. E com esse talento vieram as ambições. Ele havia aprendido com seu pai que os deuses do mundo não eram iguais. Havia graus de potencial em seu poder, o que determinará sua força máxima futura. Este grau é baseado no mundo controlado e o melhor mundo para um Deus mundial, e algo como uma árvore do reino com uma lei e um sistema de vida totalmente desenvolvidos. Como uma pessoa talentosa, ele desejaria o melhor para si mesmo, mas a única maneira viável de obtê-lo é por meio da conquista. Especialmente quando seu pai magnífico e todo-poderoso não se contentava com o segundo melhor. Se ele quiser seguir uns passos de seu pai, ele também terá que obter o melhor. Caso contrário, o espaço não tremerá em sua presença como em seu pai, mas ele ainda não conseguiu se decidir, então ele foi para sua cidade favorita no reino para visitar alguns velhos amigos. Eles gostam dele lá e sempre o recebem de braços abertos. Ele poderia comer e beber suas preocupações com a generosidade deles. A turbulência, em sua mente, era porque ele não é um assassino no coração. Ele está bem em pegar pequenas bugigangas das pessoas, mas assassinato em massa não é algo que ele possa tolerar. Ele nunca precisou, porque um dragão é autossuficiente. Mas agora, ele tem que causar a morte de raças em um reino inteiro só para ficar mais forte. Devo admitir que posso ser inferior ao Senhor do Reino, disse ele com um aceno de cabeça. Ele ouviu como o Lorde do Reino caminhou em meio a sangue e suor, antes de se tornar o Lorde do Reino. Ele havia sido caçado na medida em que só podia viver dentro do abismo demoníaco. O abismo demoníaco não era seguro, mas pelo menos uns demônios serão imparciais, eles tentarão matar todos os não-demônios que entrarem em seu plano. Assim, o jovem Senhor do Reino e seus perseguidores foram caçados igualmente, até desistirem. Talvez meus pensamentos fossem superficiais. Eu não deveria ter me comparado ao Lorde do Reino. Certamente é preciso mais do que entusiasmo e charme para ser o Lorde do Reino. Mas quando ele ouviu o que o Senhor do Reino disse, uns sonhos só podem ser alcançados se você tiver a coragem de almejar e a força para persegui-los. Para chegar a qualquer lugar, você deve começar de algum lugar, o primeiro passo sempre conta. Ele decidiu dar o primeiro passo, que era informar seu pai, e o próximo era reunir e treinar suas forças. Olá! Essa novela foi tirada de Novelpin.